Deus abençoe a sua vida, a sua família e uma excelente terça-feira a todos vós e a todos os seus familiares. Hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, temos o dia da cura divina para todos os que estão doentes ou têm familiares doentes, internados, hospitalizados. Você que diz, eu não aguento mais essa doença, eu preciso restaurar a minha saúde. É hoje, terça-feira. O meu sofrimento começou, portanto, primeiramente com a morte da minha mãe. Eu era muito ligada a ela e então aquilo foi um grande choque que eu tive. E comecei a entrar numa depressão. Ainda que os médicos não soubessem o que era depressão, na altura não se falava, mas eu sentia muito deprimida, muito angustiada, eu chorava muito, levava os fins de semana fechada em casa, chorando, não sei de quê. Sabia que estava triste, uma tristeza profunda. Depois comecei então a ficar mesmo praticamente doente, para médicos me dizerem que eu estava mesmo doente. Fiquei com muitas hemorragias, não paravam e comecei a emagrecer. Cheguei aos 45 quilos, não comia, muita tristeza e os médicos disseram-me que eu tinha um mioma. Começaram a tratar o mioma e conforme eu ia aos médicos, começaram a ver que aquele mioma já era cancerígeno, tinha que ser operada de urgência. Minha família era uma família destruída, com álcool. Os filhos eram muito rebeldes, o meu marido era uma pessoa viciada na bebida. E eu tinha muita tristeza porque havia mau ambiente em casa, como todos nós sofríamos muito com isso, porque ele saía do trabalho e ia para os bares. Quando chegava a casa já vinha a cair. E os filhos tinham muita vergonha de ter assim um pai, porque ele fora beber, ele era muito amigo da família. Mas quando ele bebia, ele tornava-se uma pessoa áspera, uma pessoa muito irritadiça. E então as crianças sofriam muito com isso. A minha doença foi o meu fundo do poço. Foi. Aí eu pensei que não criava os meus filhos. Não tinha capacidade de os criar e não ia viver para os ver crescer. Foi aí que a minha irmã me disse, olha, vai conhecer o centro de ajuda e vais ver que os teus problemas vão se resolver. E assim fui. Comecei, portanto, a entregar-me de corpo e alma e comecei a sentir melhoras. De tal maneira que quando voltei ao médico, já eu não tinha nada. Estava completamente sarada. Fizeram exames e eu estava curada. Hoje sou uma pessoa feliz, sou alegre, tenho uma família bem formada e os meus filhos dizem que eu estou sempre jovem. Na Igreja Universal há um dia dedicado à cura divina. Para si que sofre com doenças crónicas ou que para a medicina não tem cura, terça-feira é o dia para desafiar a sua fé e buscar o milagre de Jesus para o seu corpo. Quando veio o resultado das análises, ia lá e disse-me, senhora Rosa, lamento muito, mas você é portadora do HIV. Ainda foi muito pior, porque é assim, tudo o que os médicos dizem, desde medicação, que se deve de tomar, convém tomar, isto não cura, mas isto vai ajudar. Mentira. É assim, eu emagreci muito e tive 2 internamentos. Eu cheguei ao ponto de ter feridas. Feridas eram espalhadas por várias partes do corpo, mas os joelhos e os cotovelos eram umas feridas dolorosas mesmo, eram ensanguentadas, cheias de prurido, era horrível, eram umas dores horríveis. Foi o viver uma vida mesmo da maior angústia que se pode viver, foi o que eu vivi durante anos. Tinha tido o meu filho, já tinha mais ou menos uma volta de 6 meses, eu conheci a ama dele e ela conhecia a igreja, ela nunca me dizia nada. Dizia assim, vai tudo correr bem. E eu punha-me assim, mas como é que a senhora diz que vai tudo correr bem se a minha vida está mal? Rosa, confia. Perto de um ano houve um médico que me chamou a uma sala, o médico da equipa, e ele diz-me assim, não sei como, mas o seu menino, o Ricardo, não tem nada. O Ricardo está curado. O Ricardo não tem nada, está limpinho. Fui curada. Em 2017, portanto em abril de 2017, recebi as análises
A médica diz que não conseguia entender o porquê, mas que as análises eu estava curada. Portanto, não tinha... Não era mais portadora do vírus? Não tinha. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que é possível a sua cura e ter uma saúde restaurada, esteja presente numa das reuniões às 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas na cidade do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, ou numa igreja universal mais perto de si. A minha chegada à IURD foi porque a minha filha nasceu perfeita, de saúde, tudo muito bem, e quando ela tinha 2 meses e meio, apareceu com um problema de pele e nada fazia prever o que é que saía dali. Toda a medicação que lhe foi dada sempre a piorar. Pronto, aí seguiu-se os testes na pele, muita cortisona, muito internamento. Portanto, o problema causava que apareceu com borbulhas e depois ficava em carne viva e depois deitava pus e depois cheirava mal e depois tinha uma comichão que não se aguentava e os testes, o diagnóstico nos testes de pele foi eczema atópica. Mas como os médicos, como a medicina tem à volta de 100 e tal eczemas atópicos, fica muito difícil. Era uma eczema atópica, mas pronto, não passava daí. O problema da minha filha trouxe para mim muito sofrimento, muita angústia, muita falta de controle também. Uma pessoa descontrola. Tanta consulta, respostas não havia. Saí com ela muitas vezes para Lisboa, para Coimbra, Leiria. Levava uma esperança. Eram consultas até que eram pagas por mim. Eu saía na esperança de que algum médico me ia dar alguma... Mas é que nem havia nenhum que me desse uma palavra de conforto. Todos me diziam que não tinha cura. E o problema arrastou-se por volta de 7 anos. Foi doloroso demais. A chegada à IURD foi mesmo assim, naquela situação de desespero. E o primeiro sinal de que ali havia poder, que havia algo e de que ali eu ia ter a resposta, eu senti foi em mim mesma. Porque eu até quando procurei a igreja a primeira vez, nem ele veio comigo, eu fui só. E quando eu voltei para casa, ele levava dentro de mim algo que me dizia que eu ia vencer isto, aquela situação. Eu fui logo com outro ânimo para casa, eu comecei a pensar, bom, já que os médicos não estão a conseguir dar a resposta, quem sabe? Que eu fui para casa logo com outras ideias, com outra coragem e comecei a caminhar com ela para a igreja. Comecei a trazê-la pela mão e os pastores começaram a fazer a unção com o óleo, como está na Bíblia, mostraram-me, explicaram-me como é que funcionava a unção com óleo. Eles começaram a fazer oração nela, eu também comecei a aprender a lutar na parte espiritual e realmente por aí foi a solução. Hoje a minha filha está completamente curada, tem uma vida tranquila, saudável e feliz. Olha o que aconteceu com estas pessoas. Tiveram sua saúde restaurada. Tiveram sua saúde reabilitada. Hoje são pessoas saudáveis. São pessoas com força, com vigor. Ai, quem me dera. Ai, quem me dera acontecesse comigo também. E por que não? Enquanto você ficar no quem me dera, quem me dera, quem me dera, enquanto a senhora ou o senhor pensar quem me dera, e não fizer o que eles fizeram, aí sim, será um sonho, uma utopia. Mas se você, dentro de si, o senhor, a senhora, fala com Deus, olha meu Deus, aconteceu com essas pessoas, eu vou lá. E vai acontecer comigo também. Você já vem nessa fé, eu estarei também na fé, os meus companheiros, e o milagre, ele vai acontecer. Seja por si ou por um familiar que está doente, traga a fotografia dele. Se por acaso ele não pode estar, traga a fotografia. Você receberá a unção com óleo e a oração da fé salvará o doente. É o que escrito está e eu creio. Às 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite no nosso cenáculo do Espírito Santo aqui no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Chamo-me Carla Maciel,
tenho 56 anos, trabalho por conta própria na área da confecção e todos os meus problemas começaram ainda no ventre da minha mãe. A minha mãe, portanto, sendo uma pessoa que já tinha 2 filhos, quando soube desta terceira gravidez, ela não aceitou bem, muito embora tenha conversado com o meu pai para saber o que é que iriam fazer, mesmo assim o meu pai aceitou, mas ela não. Eu nasci mesmo quase sem vida, tive que ser reanimada, muito roxa. Aos 6 meses de idade, então a minha mãe preocupou-se bastante porque eu repentinamente comecei a ter sintomas de desmaios e aí depois comecei então a perceber que algo falava comigo. Aqueles vultos falavam comigo e diziam-me, olha, vai e corre, podes correr nessa rua. E eu corria e aí sofria acidentes. Com 17 anos, então, o médico disse que eu era esquizofrénica, eu não convivia com ninguém, eu não saía para lado nenhum. Se eu estava em casa, eu era atormentada por aqueles vultos e aquelas vozes. Se eu saía à rua, eu ouvia aqueles passos a correr atrás de mim, a chamarem o meu nome, arrepios tão grandes. E eu corria tanto que eu não via se era um carro, se era um comboio. E aí eu sofria os acidentes, né? Minha mãe tinha conhecimento de uma vidente, de uma bruxa. E a minha mãe recorria. Aparentemente parecia que vinha bem, mas aquilo que me faziam lá nesses locais, passado algum tempo, aqueles sintomas agravavam. O meu esposo, sem razão, sem motivos, tornou-se uma pessoa alcoólica. Aquilo perturbava-o completamente, de uma tal maneira que ele partia tudo dentro de casa. Comecei a ver que não conseguia engravidar, não conseguia. E como estava tudo bem comigo e com o meu esposo, fiquei a perceber então que tinha sido vítima eu própria também, e o meu esposo, de bruxedos, de bruxarias. Então, um dia eu tive todos os sintomas de uma gravidez. Fazia exames e dava negativo, mas todos os sintomas no meu físico, no meu corpo, estava grávida. Um dia eu senti uma dor muito forte no meu ventre e recorri ao médico, fui a uma clínica na altura e disseram-me que uma ecografia que fizeram, que eu tinha uma gravidez ectópica e que, portanto, tinha que ser imediatamente operada para remover tudo, porque estava a correr perigo de vida, uma vez que o feto já estava morto. Mais tarde procurei o meu médico, onde ele me fez exames rigorosíssimos e ele disse-me que eu não tinha nada, o meu ventre estava completamente limpo, que eu fosse para casa porque era tudo da minha cabeça. A minha avó materna, ela conhecia todos esses meus problemas espirituais. Derivado desses problemas todos, ela conheceu a Igreja Universal através da rádio e foi ela que me convidou e foi ela que me trouxe à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu na altura não tinha quase forças para andar, os meus dias eram passados na cama, não comia. Eu não vivia. Eu sei que entrei amparada pelo meu esposo, mas quando eu saí, já saí pelos meus pés. Eu já sentia forças nas minhas pernas, mas depois de eu me começar a libertar, de eu começar aqueles sintomas a desaparecerem, eu já não via vultos, eu já não ouvia vozes, eu já conseguia dormir. Eu decidi apegar-me com toda a minha força àquela busca do Espírito Santo, porque eu compreendi que era Ele que me iria dar forças, que me iria dar sustento, que me iria trazer tudo de volta aquilo que eu nunca tive. De volta não, porque eu nunca tive nem paz nem sossego, mas tomei consciência que através do Espírito Santo eu iria ter essa paz, eu iria reconstruir tudo na minha vida, inclusivamente dentro de mim mesma. Coloquei isso como uma meta, como um objetivo. Já não importava aqueles objetivos materiais. O que importava agora era ter aquele batismo, era ter aquele selo, era ter aquele apego, era ter aquele aconchego, era ter aquele colo que eu nunca tive. E aí lutei até que chegou aquele dia. Foi um dia maravilhoso, porque antes disso eu ria-me, mas era um rir forçado. Mas eu dei comigo a rir-me, eu dei comigo uma alegria muito grande dentro de mim. Eu olhava à minha volta, via as outras pessoas, tinha um amor, uma sensação maravilhosa dentro de mim, um amor
Foi o dia mais maravilhoso da minha vida e dou graças a Deus de eu ter tido essa força e ter priorizado o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim é a minha alegria, é o meu viver, é a minha companhia. Eu sem Ele já não sei mais viver. É a minha direção, tudo que eu posso conseguir é através dele. Não há um dia que eu não recorra a ele para lhe agradecer. O ele ter visto em mim a possibilidade de descer sobre mim. Ele viu algo em mim e eu sou muito grata a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que sou feliz, que tenho essa realização no meu interior. É uma realização que não há nada igual na vida. Eu posso ter casas, eu posso ter vivendas como eu tenho, eu posso ter propriedades, eu posso ter dinheiro, eu posso ter um casamento abençoado, porque o meu esposo foi-me buscar de onde me tirou. Eu tenho um filho com uma carreira maravilhosa. Eu posso ter tudo isso e tenho. Tudo graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus comigo, eu hoje não seria a pessoa que sou, nem teria aquilo que eu tenho. Hoje eu sou feliz de verdade. Quem beber deste poço sentirá sede novamente. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A minha água se tornará, nessa pessoa, uma fonte a jorrar pela vida eterna. Na próxima quarta-feira, procure uma Universal mais perto de si para que a sua alma encontre finalmente a paz que tanto precisa. Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, especialmente às 20 horas, com o Bispo Domingos Siqueira. Cada dia que nós vivemos nesse mundo é decisivo. Hoje é um dia decisivo, ontem foi, amanhã será um dia decisivo para a sua alma. Todos os dias são decisivos para todos nós. Jesus quer salvar todas as pessoas, mas depende de cada um. Então é muito importante você pensar na sua alma. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem seguir a palavra de Deus até o fim da sua vida será salvo. Para mais informações, ligue 218-368-008 ou acesse o site igrejauniversal.pt. Todas as quartas-feiras nós temos na Igreja Universal a quarta-feira da alma. O dia da alma é o dia de tratar da alma, de tratar daquilo que é eterno. Por exemplo, segunda-feira é o dia da vida financeira. Terça-feira é o dia da saúde física. Nós falamos e damos a oportunidade das pessoas aceitarem a Jesus e a se entregarem a Ele. Mas quarta-feira não tem oração para isto, não tem oração para aquilo. É a oração, a palavra, o culto, a reunião, é tudo alma. Porque a alma é eterna. Para onde irá a sua alma? Para a terra. Não, para a terra não. Para a terra vai o corpo, a carne, a matéria. Isso qualquer um sabe, minha senhora. Senhor, por amor de Deus, não me diga uma coisa dessas. O tempo passa e você não sabe disso. O corpo vai para a terra, o bichinho vai comer. O espírito, inteligência, volta para Deus. E a sua alma, e a minha alma? A minha alma vai para Deus. Isso nós queremos, isso nós cremos e por isso lutamos também às quartas-feiras. Mas há dois destinos, ou Deus ou sem Deus, ou o céu ou o inferno. Ah, Deus é misericórdia, claro que é. Se não fosse misericórdia, como é que eu seria perdoado? Mas a misericórdia de Deus é enquanto você está vivo. A misericórdia de Deus é enquanto dura.
Enquanto Ele te dá chance, aproveita essa misericórdia, entregue-se, lava a sua alma e entregue ela para Deus. Porque quando chega o dia, quando chegar a hora, ou da sua volta, ou da nossa partida, aí sim nos encontraremos com Ele. É um assunto muito importante e muito valioso. Quarta-feira da alma em todas as igrejas universal. Qualquer informação, 21836-8008, a nossa linha SOS Espiritual, não só para informações, pedido de ajuda, uma orientação, um conselho, uma oração, os atendentes estão preparados.